Fala galera, beleza? Eu sou o Jorge do canal Meio de Campo e trouxe pra vocês mais um vídeo. Vamos lá? Roda a vinheta. Tirou, é gol! E para dar continuidade em nossos vídeos, nós entrevistamos a repórter do Globo Esporte do Paraná, Gabriela Ribeiro, que contou um pouquinho pra gente sobre as expectativas da Copa do Mundo, sobre o contexto do jornalismo esportivo e também algumas outras coisas. Oi Gabriela, tudo bom? Tudo bem, já. Tudo ótimo. Quais são as suas expectativas para a Copa de 2018? Nossa, a pergunta, né? Acho que a expectativa de todo mundo é que o Brasil seja hexacampeão, mas como a gente não tem como prever isso, então acho que tem uma série de fatores que a gente pode observar em relação à Copa do Mundo. Principalmente os fatores geopolíticos, né? Acho que o mundo está vivendo uma mudança, como sempre, né? Um momento geopolítico muito interessante para a gente ver as nações todas unidas num país que é, de certa forma, controverso em relação à sua política externa. Então acho que vai ser um momento muito interessante para quem gosta de esporte, é claro, porque Copa do Mundo sempre reúne as nossas paixões, reúne o nosso sentimento, né? Embora o Brasil não tenha mais aquele sentimento de brasilidade em torno da seleção e em torno da camisa verde e amarela, né? Até as pessoas não se identificam muito mais com a camisa verde e amarela. Mas quem sabe seja um momento da gente, de quem gosta de futebol, torcer e talvez até aprender um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo. Ótimo. E quais foram as mudanças que você sentiu depois da Copa de 2014 aqui no Brasil, no contexto do jornalismo esportivo? Olha, eu acho que infelizmente em diversas redações a gente teve um corte de vagas muito grande, né? Porque você precisava de mais profissionais, porque a cobertura era aqui no Brasil, então a gente teve um inchaço de jornalistas esportivos, e não só de jornalistas esportivos, mas em geral, nas redações para poder cobrir os grandes eventos, a Copa do Mundo e a Olimpíada, e depois muita gente acabou sendo cortada porque você não tinha mais essa necessidade no jornalismo esportivo diário. E às vezes as pessoas até nem têm tanta familiaridade com o jornalismo esportivo, aquela cobertura diária. Então acho que esse foi um ponto negativo, foi uma situação difícil e ainda está sendo. A previsão é que se cortem mais vagas de jornalistas esportivos depois da Copa do Mundo deste ano. Mas em relação à cobertura, eu acho que o que o jornalismo esportivo brasileiro aprendeu, que era algo que a gente estava comentando antes, é que o jornalismo esportivo ele é muito mais que o esporte. O jornalista que trabalha com esporte ele tem que versar sobre diversos assuntos, ele tem que saber falar sobre política, ele tem que saber falar sobre economia. Minimamente ele tem que ler sobre isso, é claro, né? Mas a gente aprendeu a fazer uma cobertura mais geral a partir da cobertura do esporte. E isso se deu através da cobertura, por meio da cobertura de desvio de verba, de obras de cidade. Então foi um aspecto muito amplo que se tornou um aspecto muito específico que amplificou para todo mundo. E exatamente sobre isso, essa questão de um jornalista esportivo que trabalha com esporte, às vezes ele é visto, ele só cobre futebol, assiste futebol o dia inteiro ali na redação, fica assistindo Champions à tarde, né? O pessoal acha, eu só cobro o jogo, né? Mas e a gente até brinca que isso acontece mesmo, mas o jornalista esportivo ele tem que estar pronto para cobrir o que quer que aconteça. Mesmo quando você não está numa grande cobertura, às vezes você tem que cobrir a briga da torcida na cidade. E aí como é que você cobre isso corretamente, né? Como é que você dá a versão, como é que você ouve a polícia, quais são suas fontes. E em relação aos jornalistas que fazem grandes coberturas, ainda mais. Porque uma empresa hoje, inevitavelmente, ela investe para mandar um jornalista que saiba falar sobre todos os assuntos. Hoje quem faz a cobertura da política na Rússia é o Marcelo Corregi, que é um jornalista de esportes. Ele inclusive usa o microfone do Sport TV para falar sobre a política da Rússia. Então o jornalista ele tem que estar pronto porque ele vai ser acionado nesse novo formato, nessa nova forma de fazer jornalismo, seja qual for o tema. A questão feminina, eu acho que ela passa muito pelos repórteres. Você tem uma campanha em que as mulheres se levantaram, né? A primavera feminina no esporte, digamos assim. As mulheres estão
falando mais, tratam mais dos assuntos. Tem um carro passando aqui, não pode. As mulheres tratam mais de diversos assuntos, mas às vezes isso não se torna pauta. E por que não se torna pauta? É porque as repórteres não estão oferecendo ou porque os veículos não estão comprando? Muitas vezes as repórteres não estão oferecendo. E poxa, essas pautas têm visibilidade, têm espaço. Eu posso dizer, no meu exemplo, no ano passado a gente fez uma matéria no Globoesporte.com sobre violência contra a mulher. A gente contou a história de 5 mulheres que sofreram violência nos estádios. E depois, no fim do ano, eu fui apresentar essa matéria em Berlim, numa conferência. Então, tipo, a gente tem espaço pra isso, mas será que a gente tem tempo? Às vezes não. Às vezes você vai ter que tirar do teu tempo porque aquilo é a tua causa também. Enfim, é uma discussão que é muito complexa. Na redação você não vai ter espaço pra fazer, às vezes, uma matéria que você quer fazer. E aí, ela vale a pena você fazer? Vale a pena você, como jornalista, correr atrás daquilo? Então, assim, a gente tem que tirar só o peso de uma campanha, que é muito importante, mas a gente tem que transformar isso no nosso dia a dia. Senão a gente está falando para nós mesmos. E aí não é jornalismo, né? Aí a gente não está atingindo o nosso público. Então a gente tem que tirar o peso dessa campanha e transformar aquilo para o nosso público, para que ele possa entender e se transformar e que isso tenha reflexos na sociedade. E é isso, galera. Espero que tenham gostado da entrevista. E, Gabriela, muito obrigado mesmo por sua participação. E, pessoal, semana que vem tem mais. Fiquem ligados.